Graça e paz, irmãos, um ótimo dia para todos. Estamos iniciando aqui mais um Conectados para a honra e glória do nosso Deus, mais um programa para a honra e glória do nosso Pai. Os irmãos sabem, né? Ontem, na quinta-feira, nós infelizmente não tivemos o nosso Conectados, mas pela graça, pelo amor de Deus, estamos de volta, né? Para essa sexta-feira. Aliás, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020. Sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020, estamos aí já na metade do mês, né? Já estamos passando pela metade do mês de fevereiro, logo estamos com o pé em março. O ano de 2020 ele caminha em passos largos. E você já começou o ano? O que você tem feito? O que você tem sido melhor esse ano do que foi o ano passado? Essa pergunta que eu faço, a gente precisa pensar, né? Sempre precisamos aí melhorar, progredir, né? Evoluir, crescer. Então, hoje, 14 de fevereiro de 2020, para os meus irmãos amados que estão no YouTube, 6h30 da manhã, os irmãos já sabem, né? 6h30 da manhã, estamos no YouTube, 21h30 fazemos a reprise no Facebook. Então, para os nossos irmãos da manhã, forte abraço, Deus te abençoe. Os nossos irmãos da noite, tenham aí um ótimo descanso. Mas vamos começar aqui o Conectados orando ao nosso Deus. Vamos orar, agradecer ao Pai por mais essa oportunidade, né? Essa oportunidade que é tão rica que o Senhor nos dá logo pela manhã, meditarmos na palavra. Vamos orar. Pai de amor, obrigado por mais um dia na sua presença, ó Deus, mais uma oportunidade que nós temos de meditar na sua palavra. Senhor, que a sua palavra caia em nossos corações, caia em terreno fértil, que possamos pensar de uma forma produtiva, possamos pensar, ó Pai, com seus pensamentos, ó Pai, pensamentos altos, pensamentos santos, puros, ó Pai, e não com pensamentos humanos, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. Sua graça, sua misericórdia estão sobre nós em todos os momentos, ó Pai. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Começando o nosso Conectados essa sexta-feira, último dia da semana, né? Último dia, sexta-feira, amanhã, sábado, na nossa igreja Missão Presbiteriana já teremos todas as atividades, né? Os ensaios, as reuniões. Domingo também começa com tudo, com muita atitude, conforme vimos no culto de ontem. Muita atitude para a honra e glória do nosso Deus, né? Hoje, então, nessa sexta-feira, eu quero mandar abraços para os nossos HDs queridos, homens de Deus. Nosso maestro Marcelo sempre está conosco conectado. Nosso diácono Fábio, no Impedidos Futebol Clube, sempre está por aí. Nosso diácono Antônio sempre aparece por aí. Nosso diácono Tiago sempre acompanhando também. Então, os homens da nossa igreja, Missão Presbiteriana, que estão sempre nos acompanhando, sempre participando do programa. Nosso grande Anderson sempre está por aí, o melhor mecânico de Cumbica, sempre estão aí. Mas esses foram citados, mas um forte abraço para todos, mesmo aqueles que eu não citei o nome, homens de Deus, sejam abençoados, permaneçam fortes, fortalecidos na graça do nosso Pai. E não só os HDs, os homens de Deus da IMP, mas todos os homens de Deus espalhados pela face da terra, continuem firmes na marcha, cumprindo o chamado, cumprindo o seu propósito. Amém, irmãos? Já falei, né? Já comentei sobre o YouTube, 6h30 da manhã, já comentei sobre o Facebook, a reprise 21h30, eu não quero ser repetitivo, mas só quero chamar atenção aqui, né? O objetivo, a ideia é que todos no primeiro horário já recebam uma boa palavra, né? Então, a ideia é que 6h30 da manhã todos já se conectem, já possam, né, receber a palavra de Deus, possam orar, né, fazer sua meditação diária. Estamos fazendo a reprise no Facebook para caso tenha alguma emergência, alguma eventualidade, e aí você perca, né, o programa pela manhã, você não fica sem a sua meditação, você medita à noite. Mas vamos nos esforçar para 6h30 da manhã estarmos juntos meditando na palavra. Aproveita também, né, curta e compartilha o programa. Isso é palavra de Deus para todos.
é bênção para todos. Então faça a sua parte, curta e compartilhe, comente. O chat está aí, vamos conversando no chat, né? Vamos interagir. Tudo isso para a honra e glória do nosso Pai. Amém, irmãos? Os irmãos sabem que diariamente escolhemos um tema de oração. Nossa igreja lá recolhe os pedidos de oração aos domingos, o nosso culto às 17 horas. Opa, desculpa, 17h30. E hoje nós vamos orar por trabalho, por emprego. Né? Algumas pessoas da nossa comunidade precisam de uma porta para, né, ter o seu ganha-pão, para viver dignamente. E nós vamos orar por trabalho e por emprego. Não só as pessoas da nossa comunidade, mas no Brasil é um problema que vem assolando aí quase 12 milhões de pessoas. Imagina, irmãos, 12 milhões de pessoas que não têm onde tirar o seu sustento. É muita gente, né? É muita gente. Então você que tem emprego, que tem trabalho, agradeça a Deus. Agradeça porque você tem a sua forma de ganhar seu pão dignamente. E você que não tem, ore a Deus, Ele vai te ouvir. Ore, faça a sua parte, vai atrás, busque, né? Aquele que busca, acha. E neste momento a nossa oração vai ser por essas pessoas que precisam de trabalho e que precisam de emprego. Vamos orar. Pai, obrigado, na sua presença nós continuamos, ó Pai, em espírito, conectados a Ti, ó Deus. O Senhor é sempre o nosso auxílio, o Senhor é nosso ajudador, nós Te adoramos, louvamos, porque o Senhor é grande, poderoso. E nós colocamos nas Suas mãos, ó Pai, todas as nossas dificuldades, os nossos anseios. E neste momento agora, ó Pai, nós suplicamos a Sua graça, da Sua misericórdia. E pedimos, ó Deus, que o Senhor abra as portas, Senhor, para que possamos, né, retirar, termos uma fonte de renda, ó Pai, para que possamos viver dignamente e dessa forma, ó Pai, glorificar o Seu nome. Nós, ó Pai, falamos conforme o sábio, não queremos ficar ricos para que nossa vaidade não cresça, para que nós não nos esqueçamos de Ti. Mas também, ó Pai, nós não queremos passar necessidade, porque dessa forma nós não glorificamos o Seu nome, ó Pai. Pedimos apenas para viver dignamente, ó Pai, nessa terra que é o nosso deserto, que estamos de passagem. Por isso, ó Pai, nós pedimos que abra as portas dos nossos irmãos, dos nossos amigos, esses que precisam, ó Pai, de uma fonte de renda. O Senhor tenha misericórdia, ó Pai, o Senhor conduza cada um. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Vamos sempre interceder pelo nosso próximo. Vamos sempre lembrar do nosso próximo, né? Sentir a necessidade do nosso próximo e ajudar esses nossos irmãos, esses nossos amigos em oração. E também, se você tiver como ajudar de uma outra forma, oferecendo um trabalho, indicando algum trabalho, faça dessa forma, né? Para que todos como família possam viver bem, em harmonia, né? Com a dignidade que o Senhor nosso Deus espera que nós vivamos. Amém? Os irmãos sabem que nós estamos meditando no livro de Provérbios. Esse livro que traz tanta sabedoria. É um livro belíssimo que ele vai nos conduzindo por pensamentos profundos. E você que tem acompanhado, eu tenho certeza que você é abençoado. Eu não tenho dúvida disso, porque quando eu preparo o programa, eu sou abençoado. E já ficou marcado no meu coração que temer a Deus é a base de tudo, que nada faz sentido se nós não tivermos temor a Deus. E nós vimos que o temer a Deus não é ter medo, o temer a Deus é reconhecer Deus como o ser supremo, poderoso, mas que derrama misericórdia e graça sobre nós. Temer a Deus é querer adorá-lo como gratidão pelo que Ele faz em nossas vidas. Né? Temer a Deus é ter a preocupação em agradá-lo, em fazer tudo da melhor forma possível. Nós vimos e como isso é bom para as nossas vidas. Quando nós tememos a Deus, nós somos abençoados. Quando nós procuramos seguir as leis de Deus, nós somos abençoados, porque a própria lei ela é uma demonstração do amor do Pai. Deus não nos dá lei
simplesmente porque ele gosta de nos colocar num cabresto ou porque ele é mau. Não, ele coloca a lei, a regra. A lei nada mais é do que uma regra para que nós possamos viver com segurança da forma correta. Assim como você que tem filho, você disciplina o seu filho e você coloca os limites para ele, né? Você fala, meu filho, não faça assim, não faça daquela forma, você vai orientando ele. Deus nos orienta também, né, por meio da lei, para que possamos ter uma boa vida. Deus não permite que nós morramos. Então, quando seguimos as leis de Deus, e essas leis não são pesadas, esses mandamentos não são pesados, nós temos vida. Então é maravilhoso. O livro de Provérbios ele é extremamente profundo e prático. Outra coisa boa, ele é prático, ele não é uma teologia, né, simplesmente que fica no nosso pensamento, não é uma filosofia, não, ele é prática, ele é atitude, ele é comportamento. Por isso ele transforma a nossa vida, ele tem poder para isso. E hoje, uma palavra maravilhosa que o sábio traz para nós, né? Uma palavra maravilhosa que nós temos acesso é: confie no Senhor, não em seu próprio entendimento. Vou falar novamente: confie no Senhor, não em seu próprio entendimento. Essa frase até parece óbvia. O irmão tem que convir comigo. Quando o irmão leu essa frase, é óbvio que eu confio no Senhor, que eu não vou pelo meu próprio entendimento. Mas a pergunta que eu faço, ela é objetiva. Realmente você confia no Senhor, não no seu entendimento? Realmente, quando você está se preparando aí para o seu dia a dia, para a sua luta, para o seu desafio, a sua confiança está no Senhor? Sua confiança não está no seu próprio entendimento? Realmente, quando você se propõe a fazer um projeto, você dobra os seus joelhos, coloca nas mãos de Deus e aguarda, espera ouvir, né, uma resposta de Deus. Você procura tomar suas decisões baseado nos mandamentos de Deus? Ou você sai tomando suas ações, fazendo seus projetos e depois você lembra que tem um Deus e que Ele também te orienta? Porque muitas vezes, se não a maioria das vezes, nós projetamos, planejamos, executamos e quando tem o problema, aí nós recorremos a Deus. Por quê? Porque na prática a nossa confiança está em nós. Na prática nós acreditamos na nossa inteligência, na nossa sabedoria e não na orientação do Pai. Quantos de nós realmente vivem uma vida onde você fala, não, eu vou seguir primeiro o que Deus me manda, o que Deus me fala. O mandamento do Pai é esse? Eu vou seguir. Eu vou encaixar a minha vida. Eu vou encaixar o meu planejamento. Eu vou encaixar as minhas ideias dentro dos mandamentos do Senhor. Eu acho que, infelizmente, a maioria de nós não fazemos dessa forma. Nós fazemos tudo de acordo com o nosso coração e depois nós corremos atrás de Deus para resolver os problemas que acontecem. Isso é um grande problema. E a palavra de hoje, então, ela fala justamente isso. Confie no Senhor, não em seu próprio entendimento. E para começar, eu quero trazer um pensamento aqui do salmista. Está em Salmo 144, 3 e 4. E esse salmo, ele é muito interessante, porque ele diz o seguinte: Senhor, que é o homem para que te importes com ele? Ou o filho do homem para que por ele te interesse? O homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Olha aqui, que pesado. Você já se colocou nessa posição? Você, eu, nós somos como um sopro. Nossos dias são como uma sombra passageira. O salmista, ele tinha esse conceito. Tanto é que ele escreve, ele fala isso. O salmista, ele tinha muito claro que a vida dele era muito rara, muito rápida. Eu sempre falo isso na nossa igreja, os irmãos sabem. O que são 80, 90 anos? Aquelas pessoas que vivem muito, vivem até os 100 anos, pouco mais que isso.
que seja 100, 110 anos, viveu demais, 110 anos é raríssimo. O que é um século perto da eternidade? Eternidade não tem fim. Um século perto da eternidade é nada, não representa nada. E se você viver até os 100, 110 anos, você é realmente uma pessoa rara, porque a maioria não chega nesse nível. Não chega nessa quantidade de dias. E quando chega, chega com dor, com sofrimento. A nossa vida ela é muito frágil, ela é muito pequena, ela é muito rápida. E como diz o salmista, é um sopro, é passageira. Só que nós nos esquecemos disso enquanto nós vivemos. Nós achamos que nós somos eternos, poderosos e que sabemos de tudo. E aí o salmista, ele ora a Deus, né, e ele fala, Senhor, ele conversando com o Pai, o que é o homem? Né? O que é o homem para que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus eterno, o que é o homem, esse ser pequenininho, passageiro que é como o sopro? O que nós representamos para Ti, para que o Senhor se importe conosco? Isso é uma lição de humildade. O salmista, ele se coloca no devido lugar e nós devemos nos colocar no nosso devido lugar. Nós sempre devemos pensar o que nós somos perto de Deus, o Criador. Qual a nossa força, qual a nossa sabedoria, qual o nosso entendimento perto de Deus, o Criador. Nós somos como a neblina, nós somos como o sopro que passa muito rápido. Quando nós nos colocamos no nosso lugar, nós reconhecemos que não somos nada. Aí sim nós começamos a ter algum entendimento do porquê confiar em Deus. Quando nós olhamos para a nossa vida e reconhecemos a fragilidade que a nossa vida tem, aí nós olhamos para Deus e nós estamos aí aptos para realmente confiar no Senhor. Fazemos tantos planos, colocamos tantos objetivos e desafios de vida. Quem aqui garante os seus próximos 5 minutos? Quem aqui garante o seu próximo ano? Nós não temos controle nenhum de nada. Um dia você pode estar bem, um dia eu posso estar bem. E no momento seguinte, ser atacado por uma terrível doença e vir a falecer. Os irmãos sabem do que eu estou falando, os irmãos acompanham isso diariamente. Podemos estar bem com saúde e de repente um desastre nos assola e perdemos tudo, seja materialmente, fisicamente. Isso é comum, isso faz parte da vida humana. A nossa vida é muito frágil. Mas mesmo assim, nós insistimos em confiar no nosso próprio entendimento. Mesmo assim, nós preferimos colocar a nossa esperança no nosso braço, na nossa sabedoria, na nossa inteligência, ao invés de colocarmos a nossa esperança no Deus Criador. E esse Deus que se coloca como um Pai perfeito e amoroso, esse Deus que se inclina para nos ouvir. Em Oséias, figura linda, Deus fala, eu te chamei, povo meu, com laços de amor. Mas quanto mais eu te chamava, mais você se afastava. É isso mesmo, Deus ele fala conosco com amor, com carinho, ele nos chama. E quanto mais ele nos chama, nós queremos nos afastar mais. Deus fala, vem aqui, confia em mim. E quanto mais Deus se coloca na posição do Pai amoroso, mais nós queremos tomar conta da nossa vida e fazer o que dá no nosso próprio entendimento. A parábola do filho pródigo ela é perfeita. O pai amoroso que dá tudo para os seus filhos, de repente ele se vê rebelado. E aquele filho rebelde olha e fala, eu estou indo embora,
porque eu não quero estar contigo, eu não quero ficar mais aqui, eu não quero o seu cuidado, não, para mim não faz sentido, eu só quero a minha herança, e aquele filho vai embora. Sai do cuidado do pai. E é verdade, sofre todas as consequências da sua rebeldia. Sofre todas as consequências, né, da sua ignorância, achando que ele poderia saber muito mais do que o pai. Essa parábola, ela não é à toa, ela tem um sentido, e o sentido é que nós queremos fazer exatamente isso com o nosso Deus. Então, ao invés de nos rebelarmos contra Deus, pai, eu vou cuidar da minha vida, fazer o que me interessa, é muito mais inteligente, é muito mais sábio, sofreremos muito menos quando nós reconhecemos que nós não somos nada e falar, pai, trabalha na minha vida, age na minha vida, leva a minha vida pelo caminho que o Senhor quer que eu vá. Salmo 144, 3, 4. O homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. E lá em Provérbios 3, de 5 a 8, o sábio também fala, né? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Primeiro ponto aqui, confiar no Senhor com todo o nosso coração. Colocar a nossa vida nas mãos de Deus, a nossa vida aos cuidados do Pai. Confie no Senhor de todo o seu coração. Entregue-se completamente a Deus e não ao seu próprio entendimento. Não importa aqui seu grau de instrução, não importa a sua situação social, não importa nada disso. Nós somos humanos. Nós somos falhos. Nós, pela nossa própria vontade, vamos por caminhos ruins. Nós, pelo nosso próprio entendimento, caminhamos por caminhos maus. Mas aquele que tem sabedoria, ele sabe que a vida dele é passageira, é frágil. Ele sabe que ele não tem entendimento. Então ele confia no Senhor, ele coloca a sua vida totalmente à disposição de Deus. Porque Deus cuida dos seus filhos. Aquele que está na mão do Pai, nada o toca, o Pai não perde. Então realmente, aquele que tem sabedoria, ele confia em Deus, ele não confia no próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Outro ponto importantíssimo é o que eu já falei aqui. Ao invés de eu sair caminhando e corro o risco de pegar aí caminhos errados, caminhos tortos, caminhos que vão me levar para a morte, caminhos que vão me trazer sofrimento, caminhos que me afastam de Deus. Não. Eu olho para o Senhor, falo, Pai, eu quero andar contigo. Eu quero estar contigo. Me fala aqui quais são os seus mandamentos, qual caminho eu devo seguir. Porque os mandamentos de Deus é isso. O mandamento de Deus, ele nos mostra o caminho que nós devemos andar. Ah, meu filho, esse é meu mandamento, vai por esse caminho. Claro, meu Pai, eu te obedeço. Acabou. Caminho reto. Caminho de proteção. Caminho de amor. Caminho de felicidade. Caminho de alegria. Obediência a Deus é certeza de que o Pai está conosco em todos os tempos, em todos os momentos. Então, o caminho que eu estou seguindo é o caminho que me leva para a vida. Então, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. E não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Olha que importante. Não seja sábio aos seus próprios caminhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Não tenta inventar. Sábio é Deus. Entendimento quem tem é o Pai. Simplesmente se coloque na mão dele, se coloque nos braços do Pai e siga o caminho.
Não tenta seguir um caminho que difere do que o Pai busca para a sua vida, porque isso acabará ruim. Então, né, o sábio nos fala, ignore a sua sabedoria, porque ela é falha, ela é pequena, ela não faz sentido. Essa sabedoria aí sua é enganosa. Não. Siga ao Senhor, tema ao Senhor, conforme vimos aí nos primeiros programas. Tema ao Senhor e evite o quê? O mal. Estamos no caminho de Deus, automaticamente evitamos o mal. Automaticamente vamos por bons caminhos. Então, tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Olha que maravilha. Aí a promessa aqui, inclusive, né, de uma vida mais saudável, de uma vida mais feliz. Mas tema ao Senhor, né, e realmente a sua vida, o seu caminho, ele é um caminho diferenciado. Então, irmãos, o que nós formos fazer, coloquemos nas mãos de Deus. Vamos nos enquadrar aos mandamentos de Deus e não enquadrar Deus à nossa vontade, até porque isso não é possível. Isso não tem o menor sentido. Vamos, né, com todo o nosso coração, seguir os caminhos que o Pai busca para nós. Dessa forma, teremos saúde, teremos vigor, teremos alegria, teremos paz, teremos vida. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai de amor, obrigado pela sua palavra, obrigado por essa oportunidade, ó Pai, de meditar as palavras tão profundas e tão belas, ó Pai. Senhor, cuide dos nossos irmãos, cuide dos nossos amigos, ó Pai. Façamos tudo sempre para a honra e glória do Seu nome. Coloquemos a nossa confiança em Ti, sempre nas Suas mãos, ó Pai. Que nunca façamos conforme a nossa própria vontade, mas sempre conforme o Senhor espera de nós. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos, Pai. Amém. Amém, irmãos. Estamos encerrando mais um Conectados para a honra e glória do nosso Deus. Né? Para quem está agora pela manhã, agora são quase 7 horas, né? Isso mesmo. Daqui a pouquinho aí vai bater 7 horas. Então você que vai trabalhar, você que vai estudar, seus afazeres, Deus te abençoe, te proteja e te guarde. Você que está vendo a reprise, já são quase 22 horas, está se preparando aí para descansar. Tenha um bom descanso, né? Debaixo do cuidado, debaixo das asas do nosso Pai. Então fiquemos todos com a paz de Deus e nos vemos, né? Terça-feira, 6h30 da manhã, lembrando, conectados, de terça até sexta-feira. Então, terça-feira, 6h30 da manhã, se Deus assim o permitir. Então, fiquemos todos com a paz de Deus. Amém, irmãos.